Pessoal, olha só, nessa aula de hoje a gente vai continuar falando sobre os processos de transmissão de calor, ok? Na última aula eu falei com vocês sobre o processo de condução de calor por condução, que acontece principalmente nas substâncias no estado sólido. E aí esse processo acontece quando eu tenho o aumento de temperatura de um objeto sólido e com isso as minhas partículas passam a se movimentar com um movimento de vibração mais intenso, ok? E aí, então, hoje a gente vai falar sobre os processos de transmissão de calor por convecção e por irradiação, ok? E aí a gente vai entender um pouquinho melhor aí como acontecem esses processos de transmissão de calor. E aí, olha só, vamos começar então falando do processo de transmissão por convecção. Os gases e líquidos, que são as substâncias que a gente chama de substâncias fluidas, eles não são bons condutores de calor, ou seja, eles não têm essa propagação de calor por condução acontecendo de uma forma eficiente. No entanto, eles podem transmitir calor de modo significativo pelo processo de convecção. E esse processo consiste na movimentação de partes do fluido dentro do próprio fluido. A convecção, então, ela constitui de movimentos de massas fluidas trocando de posição, ok? E aí, olha só, o que acontece é basicamente o que a gente está vendo aqui nessa figura. A parte de baixo do meu líquido ali, a gente tem aqui uma panela de metal, de vidro, o que quer que seja, sobre a chama de um fogão. Quando a panela ela se aquece ali em contato com o fogo, ela acaba aquecendo também aquela porção de água que está na parte de baixo do meu fluido, certo? E aí o que acontece, gente? Como essa parte que está ali embaixo, ela se aqueceu, ela vai dilatar, ela vai ocupar um espaço maior, já que aquelas moléculas vão estar se movimentando mais. E aí isso faz com que essa parcela de água, ela fique menos densa, ela fique mais leve, digamos assim. E aí, como ela fica mais leve do que a parte de cima da água, essa porção de água quente tende a subir, enquanto aquela parte de cima da água, que estava numa temperatura menor, tende a descer. E aí, formando então aqui dentro da minha água fervendo, o que a gente chama de correntes de convecção, ok? Então, acontece isso que a gente está vendo aqui, ó. A vasilha com água sobre a chama, a parte de baixo do fluido se aquece, sofre uma expansão e se torna mais leve. Assim, ela vai subir. Já a parte superior, mais fria e mais pesada, desce, ocupando aquele lugar da água quente que subiu, ok? E então, nesse caso aqui, ao contrário do que acontece lá no processo de condução, em que eu tenho um transporte de energia sem transportar matéria, aqui acontece o contrário. Eu tenho um transporte de matéria. Eu tenho as minhas moléculas da água, as moléculas do meu gás, do meu líquido, se movimentando dentro do meu corpo. Ok? E aí, ó, a gente pode afirmar que a convecção apenas ocorre nos fluidos, líquidos, gases e vapores, não podendo ocorrer nos sólidos ou no vácuo. Por que ela não pode ocorrer no sólido, gente? Porque em um corpo sólido, os meus átomos, eles estão presos no lugar onde eles estão. Então, eles não podem se movimentar ali pelo meu corpo. E já no vácuo, se eu não tenho moléculas para se movimentar, eu não tenho transmissão de calor por convecção. Ok? A convecção, ela pode ser natural, quando é ocasionada pela diferença de densidade, devido a uma diferença de temperatura entre as massas do fluido, que foi o que a gente viu ali. A água se movimenta naturalmente, ou forçada, quando é ocasionada por bombas ou ventiladores, ok? Então, por exemplo, quando a gente está parado, o nosso corpo, ele perde calor para o ambiente, em um dia, e agora, por exemplo, no inverno. E aí, essa porção de ar que está ali perto da nossa pele, ela se aquece mais do que o ar em volta. Então, eu formo pequenas correntes de convecção próximo à minha pele. Porém, quando está ventando muito, o que acontece?
o vento facilita com que ocorra essa mudança do ar, esse transporte do ar que está próximo ao meu corpo. Então, essa troca de calor com ar acontece de forma muito mais rápida. Por isso que em dias em que está ventando muito, a gente tende a sentir mais frio do que em dias em que não está ventando, ok? Porque aí o vento favorece essa troca de calor por convecção forçada que eu falei para vocês, ok? E aí, então, não ocorre passagem de energia de um corpo para o outro, mas apenas eles mudam de posição, ok? Então, essas são as diferenças básicas entre condução e convecção. Condução acontece nos sólidos, convecção acontece nos fluidos. Na condução, eu tenho transporte de energia. Na convecção, eu tenho transporte de matéria, ok? Como exemplo, a gente pode citar a geladeira. O resfriamento dos alimentos é feito através de corrente de convecção dentro da geladeira. O ar quente, que é menos denso do que o ar frio, o ar quente sobe, enquanto o ar frio vai descendo, resfriando. E é justamente por isso que nas geladeiras comuns, o congelador da geladeira fica na parte de cima ali. Por quê? Ele ficando na parte de cima favorece o processo de convecção, favorece a formação dessas correntes de convecção dentro da minha geladeira, ok? Claro que temos algumas especificidades. Por exemplo, quando o congelador ele é separado da geladeira, se você observar a parte de trás da sua geladeira, ela vai ter uma parte onde tem furos para fazer o quê? Para fazer com que esse ar gelado do congelador desça e chegue ali até a parte de baixo da minha geladeira, ok? Existem algumas geladeiras novas, alguns modelos novos de geladeira, em que o congelador ele fica na parte de baixo. O que acontece nesse caso, gente, é que a geladeira ela vai ter que ter um processo ali de convecção forçada, de forçar com que esse movimento de corrente de convecção dentro da geladeira, ok? Então, não é que esteja errado ou algo do tipo. Eu só preciso ter outros mecanismos para forçar esses processos de convecção, ok? E aí, uma outra coisa que é importante em geladeiras, que facilita o processo de convecção, é que as grades da geladeira elas não sejam feitas de um material inteiriço. As geladeiras, elas, às vezes, normalmente, elas têm as prateleiras delas feitas de grades, certo? Justamente para facilitar esse movimento do ar dentro da minha geladeira, ok? Porque se elas são inteiriças, não é que o ar não vai circular, ele vai, porque sempre vão ter espaços para que esse ar circule, mas isso vai dificultar esse movimento das massas de ar dentro da minha geladeira, ok? Um outro exemplo de correntes de convecção são os ar-condicionados. Se você reparar bem, os ar-condicionados eles são sempre colocados na parte de cima da minha sala. Por quê? O ar-condicionado ele é responsável por introduzir ar frio nas minhas salas, no meu ambiente, ok? E aí, ele fazendo isso, introduzindo esse ar na parte de cima da minha sala, facilita com que ocorra aí a formação das minhas correntes de convecção. Se o ar-condicionado for colocado na parte de baixo da sala, ele vai acabar por resfriar a minha sala em algum momento. Mas isso vai ser um processo muito mais demorado, ok? Já os aquecedores elétricos são o contrário. Eles são colocados sempre na parte de baixo da minha sala. Eles são sempre colocados próximos ao chão. Porque como ele vai aquecer o ar ali próximo dele, ele vai fazer então com que esse ar que está aquecido na parte de baixo fique menos denso e sofra o processo de subida. Então ele sobe e aí favorece essa formação das correntes de convecção, ok? Então sempre que um aparelho ele é feito para resfriar o meu ambiente, ele deve ser colocado na parte de cima da minha sala.
Já quando esse aparelho tem o objetivo de aquecer o meu ambiente, ele é colocado na parte de baixo, favorecendo então a formação das minhas correntes de convecção. Ok? Um outro exemplo que acontece, gente, são as brisas marítimas. O que acontece? Durante o dia, como a gente já viu, a areia ela tem um calor específico muito menor do que a água, o que faz com que ela se aqueça muito mais rápido durante o dia do que a água. Então, essa parcela de ar próximo à minha areia, ela vai ficar mais quente, ou seja, menos denso. Enquanto o ar que está ali sobre o mar, com a água do mar mais fria, vai estar mais denso. E aí, então, forma aqui o que a gente chama de brisa marítima no sentido do mar para a areia. Então, durante o dia na praia, a gente vai perceber que os ventos, eles vêm do mar em direção à praia. Já durante a noite, aquela areia que se aqueceu muito rápido, ela perde calor também muito rápido e resfria. Enquanto a água, que demorou mais para se aquecer, vai demorar mais para perder esse calor. Então, ela vai ter uma temperatura maior. E aí, a gente tem uma inversão. O ar o vento durante a noite, ele vai soprar da praia, do continente, em direção ao mar. Ok? Então, quando vocês forem na praia, reparem para vocês verem. Durante o dia, vocês vão sentir o vento vindo do mar em direção ao continente. À noite, a gente tem essa inversão e o vento vai da praia em direção à água, ok? E, para a gente terminar, o último processo de transmissão, que é a transmissão por irradiação. Gente, esse processo, ele pode aparecer para vocês tanto como irradiação, como radiação térmica, ok? Os dois nomes estão corretos e para o que a gente vai estudar esse ano, não tem diferença, certo? Quando a gente for estudar isso melhor lá no ensino médio, vocês vão entender essa... É uma diferença muito sutil entre radiação e irradiação, ok? Então, por enquanto, vocês vão pensar nesses dois processos como sendo iguais. E aí, esse processo é o processo de transmissão de calor por meio de ondas eletromagnéticas, que a gente vai chamar aqui de ondas de calor, ok? E aí, novamente, a gente tem o calor fluindo de uma região de maior temperatura para uma de menor temperatura. Porém, o que acontece de diferente nesse caso é que eu não preciso de um meio material para ele se propagar. Então, esse é o processo que a gente chama de irradiação ou radiação. A energia emitida por um corpo, que a gente chama de energia radiante, propaga-se até outro através do espaço que o separa. Sendo uma transmissão de calor feita por ondas, não exige a presença de meio material para ocorrer, isso é, a radiação ocorre no vácuo e também em meios materiais, ok? Então, olha só, vamos pensar, por exemplo, na nossa fonte de calor natural, que é o Sol. O aquecimento da superfície do planeta, ela se dá graças à presença desse astro. Porém, no espaço entre o nosso planeta e o Sol, são aproximadamente ali 150 milhões de quilômetros, não existe nenhum meio material, sólido, líquido ou gasoso. Então, a gente fala que a gente tem vácuo nesse espaço que separa a Terra, o nosso planeta, do Sol, ok? E aí, olha só, o que acontece é que esse calor emitido pelo Sol, essa energia radiante emitida pelo Sol, ela se propaga através do espaço, através dessa região de vácuo, por radiação solar, ok? E aí essa radiação chega até o planeta Terra, que acaba sendo responsável por aquecer o nosso planeta, ok? E aí então, agora a gente vai ver algumas aplicações aí, o que a gente chama de condução de calor combinada. Um exemplo é a estufa. As estufas, gente, elas são objetos que são responsáveis por absorver o calor proveniente do Sol e mantê-lo condicionado no interior da estufa, ok? As estufas de plantas, além de proteger a planta contra possíveis ameaças externas, como insetos, pragas, mantém a temperatura interna controlada de acordo com a entrada da radiação solar. E ela é constituída de material transparente que permite a passagem de praticamente toda a radiação solar. E aí o que acontece, gente?
Coloquei aqui um exemplo de uma estufa muito bonita que tem lá em Curitiba, ok? E aí, olha só, o funcionamento. A luz do sol, ela vai brilhar, e aí ela vai penetrar, essa energia, essas ondas eletromagnéticas vão penetrar dentro da minha estufa. E aí vai aquecer o solo, vai aquecer as plantas que tem dentro da estufa, ok? E aí essa camada aquecida do chão aquece o ar sobre ela. E aí eu tenho a formação, então, ali de correntes de convecção, indo para o topo, enquanto o ar frio desce. E aí depois de um determinado tempo, o que acontece é que toda a minha estufa vai estar em uma temperatura maior. Ou seja, a minha estufa entra em equilíbrio térmico. E aí, se eu mantenho essa estufa bem fechadinha, bem vedada, o ar que está ali dentro vai ficar aprisionado, certo? E aí, como esse ar fica aprisionado, eu tenho um equilíbrio térmico ali, eu mantenho uma temperatura adequada para as minhas plantas, ok? E por último, a gente vai falar sobre as garrafas térmicas, aquelas garrafas de café que a gente tem na nossa casa. Ela é formada, gente, por várias partes que são cada parte tem a sua finalidade. Então, olha só, para evitar a entrada e saída de calor por condução, o líquido ele foi envolvido por vácuo, ok? Então, a garrafa térmica, ela possui essa parte dela aqui, ó. A gente tem aqui, ó, duas paredezinhas, ok? De vidro. E entre essas duas paredes é feito vácuo. Porque se eu faço vácuo ali, eu não vou ter transmissão de calor por condução para fora da minha garrafa, ok? Para evitar a convecção, o processo que exige troca de partícula, a gente mantém a garrafa sempre muito bem fechada. Por isso que ela tem a tampinha aqui e uma outra tampinha externa para evitar o processo de convecção do ar, ok? E para evitar a radiação, as paredes dessa garrafa, se vocês olharem dentro da garrafa, ali, as paredes dela são feitas de um material espelhado. Por quê? Esse material, ele ser espelhado, evita que eu tenha perda de calor por radiação térmica, ok? E então o calor acaba ficando aprisionado ali dentro da minha garrafa, ok? Claro que esses materiais, eles não são perfeitos e eu acabo, hora ou outra, tendo perda de calor para o meu ambiente. Mas se for uma garrafa térmica bem feita, bonitinha, ela consegue manter o líquido que está dentro dela numa temperatura mais alta por um bom tempo, ok? E aí, algumas considerações finais aqui é o seguinte. Mais importante do que a gente imagina, como eu mostrei para vocês, o calor ele está bem presente no nosso cotidiano. E a gente pode ver a aplicação dele em diversas áreas. Por exemplo, em casa, no preparo de alimentos, no aquecimento da água, quando a roupa seca. Todos esses processos envolvem trocas de calor. Na indústria, é utilizado em diversos momentos, como por exemplo, no arado, nas armas de guerra, na construção de papel e do vidro, no polimento de pedras preciosas, em várias situações. No transporte, a troca de calor é responsável também pela queima do combustível dentro dos motores dos carros e meios de transporte em geral. Usinas termoelétricas e nucleares, que são usinas que utilizam-se dessa transformação de calor para gerar energia elétrica, ok? Então, esses são alguns poucos exemplos que a gente vê a importância de entender essas trocas de calor para a nossa vida e para o desenvolvimento da sociedade, ok? E aí, a maior parte do calor que a gente utiliza hoje, de forma direta ou indireta, ele vem do nosso Sol, ok? Mas aí também tem outras formas, que a Terra em si também é uma fonte de calor, ok? Diversas reações químicas, como queima de combustível, e também uma energia que a gente ainda utiliza muito pouco, que é a energia nuclear, ok? E aí, com isso, gente, a gente encerra aqui o nosso estudo sobre termodinâmica, ok? Para as próximas aulas, a gente vai começar a estudar
outra parte da física, que é o que a gente chama de ondulatória.